oficialmente. Bacana, pessoal. Agora, então, oficialmente, boa noite. Depois desse bate-papo introdutório aí com os colegas que chegaram um pouquinho antes, vamos começar a nossa, basicamente, última aula, né, de Brasil, de História do Brasil. Pelo calendário aqui, semana que vem a gente vai fazer uma revisão com base em exercícios, né, que eu estou devendo para vocês, alguns exercícios, desde a ditadura e república. Eu resolvi antecipar um pouco a matéria, né, e vou fazer essa grande revisão desses temas que a gente viu nas últimas semanas através de um simuladão para a gente fazer junto aí na semana que vem. Dia 15 é feriado, eu não sei se vamos ter aula, creio que não, por isso eu resolvi adiantar o conteúdo para poder depois fazer o exercício simulado numa aula só disso, né, porque o Enem já é 2021, confere? Então nós temos só mais 2 segundas-feiras aí para a matéria. Então, eu vou estar hoje, basicamente, aí, finalizando a matéria, né, oficial de História do Brasil. Eu sei que alguns professores já terminaram o conteúdo deles. O nosso é um conteúdo bem grande, né, bem maior em comparação até a outras matérias, e a gente está acabando oficialmente hoje, tá bom? Então, semana que vem, revisão geral, com exercício de ditadura e República Nova. Dia 15, não sei se vamos ter aula, é feriado, mas, enfim, Enem aí já no meado do mês. E meu aniversário é um pouco antes, é 18. Então, é um mês muito especial para mim. Terminando aula, aniversário, Enem. E aí, para a gente começar a nossa aula hoje, né, lembrando que a gente terminou a última aula com o governo de Itamar Franco, que foi esse governo aí tampão, né, do PMDB, que foi o vice-presidente do Collor, que foi impeachmentado, né? Ele renuncia, o Fernando Collor de Mello, ele renuncia ao governo, mas o Congresso não aceita essa renúncia e resolve impeachmentá-lo e caçar os direitos políticos. Vem Itamar Franco, né, e nesses 2 anos aí ele consegue, com a ajuda do seu ministro da Economia, o sociólogo da USP, Fernando Henrique Cardoso, criar o Plano Real, que finalmente estabiliza a economia brasileira, estabiliza a questão monetária brasileira, e com base nesse sucesso, né, do Plano Real, FHC, nosso Fernando Henrique Cardoso, ele vem candidato à presidência e ele se elege, né, sendo aí mais o primeiro, na verdade, presidente a ter um mandato duplo. Vamos chegar a explicar o porquê disso, né? Bem, a campanha do FHC foi novamente contra Lula, né? Os principais candidatos, lembrando, né, que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, nós temos vários candidatos, mas sempre tem aquele foco no embate principal nos partidos de maior coalizão e mais força, né, no cenário político. E aí o PSDB de Fernando Henrique Cardoso leva no primeiro turno a candidatura do seu presidente, e FHC é eleito, né? E a base da campanha dele foi toda em cima do Plano Real. Esse sucesso, né, da estabilidade econômica, o Brasil que vinha há muitos anos, desde a ditadura militar, amargando níveis de inflação, questões econômicas muito complicadas, vê no Plano Real esse alívio, e o seu pai, né, o Fernando Henrique, como pai do plano real, é eleito no primeiro turno diretamente. Bem, e o Fernando Henrique Cardoso, ele vai consolidar um cenário que Collor já tinha inaugurado no Brasil, né? Vocês lembram quando eu falei de Collor, que ele fez o embrião, o start, né, na política neoliberal? Essa política neoliberal, o neoliberalismo, ele vai ganhar força com a candidatura, né, com Fernando Henrique Cardoso na presidência. E aí nós vamos ter mais de 100 empresas públicas, nesse momento, sendo privatizadas no Brasil. Vou falar das principais, né, a Vale do Rio Doce, que era uma das principais mineradoras do Brasil e do mundo, ela é privatizada e é criada a Vale, a atual Vale, né, e foi um grande escândalo depois, porque ela foi leiloada, ela foi vendida por preço de banana, né, por um valor de 2 bilhões de dólares, que é basicamente o que ela dava de lucro aí em 3 anos. Então, até hoje se questiona muito como é que você pega uma empresa lucrativa e vende ela pelo valor de lucro que você ganharia em 3 anos, né? Mas havia, né, a política neoliberal, ela vê esse enxugamento do Estado, o Estado apenas atuando realmente nas questões estratégicas onde ele deveria, e na visão neoliberal,
mineração não é um papel do Estado. E essa questão da privatização da Vale, ela fica ainda mais questionada depois do acidente lá em Brumadinho, né, Mariana, que é aquela barragem estoura, porque o grande lema, a grande base da ideia neoliberal é a eficiência do setor privado, né? Reza a cartilha neoliberal que o setor privado é muito mais eficiente do que o setor público. E aí, tendo em vista, né, que uma empresa privada acaba gerando uma tragédia daquele tamanho, né, contaminando rios, matando pessoas, afogando em lama, né, um bairro inteiro, se questiona muito que eficiência é essa, que tipo de eficiência é essa que a empresa privada tem, enfim, frente à iniciativa pública, né, iniciativa privada, perdão, frente ao poder público. E outros exemplos que eu posso dar também, aí voltando à questão de ter vivenciado muito forte, né, esse momento, eu vou falar de duas companhias aí na esfera estadual, né, o Banerj e a Telerj. Em que pese eram empresas estaduais, toda essa política neoliberal estava imbricada não só na esfera federal com o Fernando Henrique presidente, mas também na esfera estadual. Né? Nessa época aí, na década de 90, 1998, o governador do Rio de Janeiro era Marcelo Alencar, que era da mesma base, né, do mesmo partido que o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, também havia, na esfera estadual, uma forte inclinação neoliberal. E aí nós tivemos a privatização da Telerj, né, que virou Telemar e depois virou Oi. E aí, mais uma vez, questiona-se a eficiência da iniciativa privada, porque a Oi entrou em processo de falência e quem teve que socorrer a Oi foi o poder público. Né? Então, pensa, o poder público vende uma empresa, alegando-se, né, que o poder público é ineficiente, a iniciativa privada pega essa empresa, não consegue gerir, quebra, e quem tem que socorrer é o próprio poder público. Então, é muito contraditório, né? E essa questão aí de privatização coloca muito em xeque essa teoria neoliberal, que vai ser o que os partidos de esquerda vão questionar em cada campanha eleitoral. Outro exemplo que eu vivenciei até mais de perto foi do Banerj, porque o meu pai era funcionário do Banerj, e o Banerj foi o primeiro banco estadual a ser privatizado. Na verdade, todos os estados do Brasil tinham bancos estaduais, né? O São Paulo tinha o Banespa, que era muito forte. Hoje, acho que o Espírito Santo até hoje tem um banco, que é o Banes, esqueci agora o nome do Banco do Espírito Santo, mas até hoje existe, né? Minas tinha o BMG, enfim, todos os estados tinham bancos estaduais que faziam o pagamento da folha salarial dos servidores estaduais, enfim, capitalizava o Estado em obras de infraestrutura e tudo foi vendido, né? O Banerj foi vendido para o Itaú. Eu lembro que na época meu pai foi demitido, o salário de um bancário do Banerj contratava-se 4 bancários do Itaú com menos direitos trabalhistas, enfim, foi um momento muito difícil até para minha família, né? Eu lembro, assim, de gente mudar muito hábitos de consumo depois que meu pai foi demitido do Banerj. Enfim, a previdência que ele poupava do banco foi levada embora, o dinheiro que ele guardava. Foi um momento muito difícil mesmo para a minha família, aí com essas privatizações. Por isso que eu lembro claramente até hoje do Marcelo Alencar como governador, Fernando Henrique. E nessa época também, pessoal, foi a época que eu entrei na faculdade, né? Que eu fiz o vestibular e eu entrei na FRJ em 2001. E era um cenário, assim, de total... A universidade pública naquela época era total abandonada, sucateada, essa é a palavra, era um sucateamento muito grande da coisa pública, porque a visão neoliberal, obrigado, Bia, a visão neoliberal, ela previa um sucateamento do setor público, né, para gerar uma ineficiência, mover a opinião pública contra aquela empresa pública e vender, né? Então, as universidades, quando eu entrei na universidade pública em 2020, eu falo isso, pessoal, porque eu fiz faculdade da UFRJ de 2001 a 2005, entrei na Rural em 2005, foi até 2010, e 2016 eu entrei na Unirio ainda até 2021, me formei agora em fevereiro em História. Então, eu vivi basicamente 20 anos em universidade pública e eu posso falar de cadeira a diferença do governo neoliberal com o governo social-democrata que vem depois, né? Como a universidade foi remodelada. Eu vou falar isso nos próximos governos, né?
Mas eu entrei numa FRJ que não tinha professor, eram professores todos contratados, temporários, não tinha estrutura, era teto desabando na cabeça de aluno, cadeiras quebradas, não tinha ar-condicionado, era muito ruim o cenário, né? E realmente para fazer isso, para poder sucatear, fazia parte, né? E em 2004 eu entro na Caixa Econômica Federal, eu sou funcionário público federal e também eu vivi isso na pele no meu emprego. Então, eu vivi isso tanto como filho de funcionário público, eu vivi essa política neoliberal como estudante universitário e depois como funcionário público na Caixa Econômica. Então, realmente, a questão neoliberal ela é muito questionada no Brasil, né? E junto a isso, né, o Fernando Henrique lançou um PDV, que é um plano de demissão voluntária para o funcionalismo público, para haver demissão voluntária, né? O governo dá uma indenização para o funcionário pedir demissão, caso contrário, ele seria transferido. Meu pai era do Banerj, ele foi transferido mais de 3 vezes, né? A gente morava em Nova Iguaçu, ele foi transferido de São João, acho que de Caxias para São João, depois para Queimados, e aí quando quiseram transferir de novo ele lá para Itaguaí, ele falou, cara, me demitem, não fazem isso porque eu tenho família, eu fico para lá e para cá, né? Jogavam o funcionário para mais longe, regredia na carreira, enfim, tudo para impulsionar o empregado a ser demitido. Outras questões importantes no governo Fernando Henrique foi a questão agrária, né, o surgimento aí do MST, do Movimento dos Sem Terras, e do INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, de Colonização e Reforma Agrária, né? Não houve, nesse momento, uma grande reforma agrária. O Brasil, na verdade, nunca teve uma reforma agrária. Mas, nesse momento, a questão agrária, a questão da terra, ficou muito em voga, né? Fernando Henrique ele conseguiu fazer alguns assentamentos em que pese a sua política neoliberal. Ele era um sociólogo, né? Ele tinha esse viés ainda social, ele consegue fazer alguns assentamentos, mas a questão da terra, a luta pela terra, ela ganha contornos muito dramáticos, sobretudo quando acontece o massacre de Eldorado dos Carajás, algo que marcou muito nesse período, só se falava isso nos jornais, com a morte de 19 sem-terras por latifundiários. Eram confrontos, né, na terra, armados de latifundiários, de fazendeiros, de grandes latifundiários contra trabalhadores rurais que queriam um pedaço da terra para fazer uma produção familiar, né, uma produção e não depender de vender o sua mão de obra de quase forma escrava para o latifundiário. Bem, em que pese esse cenário social não tão aprazível, né, não tão favorável, em 97, Fernando Henrique ele faz uma emenda à Constituição, ele sugere uma emenda à Constituição no Congresso, e ele acaba aprovando uma emenda constitucional, uma EC, né, emendando a Constituição, permitindo a reeleição para cargos do Executivo. Então, a partir desse momento, a gente poderia reeleger por mais um mandato igual de 4 anos, prefeitos, governadores e presidente. Ele acaba sendo, ainda surfando nessa estabilidade econômica que o Plano Real concede, ele acaba ainda surfando, né, nesse nome que ele fez, ele consegue se reeleger para o segundo mandato como presidente. Então, ele vai ser o primeiro presidente a ser reeleito. Em 98, ele cria, né, é feita a criação do Enem, não nos moldes desse Enem que a gente está às vésperas de fazer, mas o Enem ele era justamente um exame nacional de ensino médio tão somente. Ele apenas iria aferir o ensino, né, o segundo grau. Eu fiz o Enem nessa época, tinha um outro nome ainda, eu terminei meu segundo grau em 99, né, 2000 eu faço pré-vestibular, 2000 eu entro na faculdade, então eu termino em 99, então eu chego a fazer esse exame nacional do ensino médio. Era uma prova que tinha no colégio com todo o conteúdo de terceiro grau, apenas para dar uma nota, igual tem hoje o ENAD, né, que faz a aferição do ensino superior, para falar se a faculdade tem nota 5, 4, 3, enfim, era uma nota para dar, era um exame para dar nota para os colégios, né, secundaristas aí, de ensino médio, na época, segundo grau ainda. Bem, em 2001 acontece uma grande crise energética, né? O Brasil passa por vários apagões, era muito doido, a gente estava em casa, do nada faltava luz, no estado todo, na região toda. Eu lembro de fotos de satélite, assim, do Brasil, com regiões apagadas à noite, sabe? Sem luz mesmo. E isso refletia muito a questão da falta de investimento em infraestrutura que o Brasil já sofria há algumas décadas, né?
Outra crise que vem no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso é a crise do Plano Real. O real começa a desvalorizar, né, sobretudo por várias crises no mercado externo, no México, na Argentina, que vai reverberar aqui no Brasil o aumento do dólar, da cotação do dólar, e o real começa a ser desvalorizado. E, além disso, estoura uma crise de corrupção do governo Fernando Henrique, que hoje está já comprovado de compra de votos de deputado para aprovar a reeleição. Então, a gente sabe, né, hoje já é sabido, já é notório, que a reeleição de Fernando Henrique, né, a emenda constitucional que promove sua reeleição, ela foi comprada, né? O Congresso vendeu votos, houve uma manipulação do painel de votos do Congresso, enfim, foi um grande escândalo que só se comprovou um pouco depois. Então, devido a esse segundo mandato, né, com essas séries de crises, né, tanto na esfera política quanto na esfera econômica e também na esfera de infraestrutura que reflete diretamente na população, Fernando Henrique ele não consegue se reeleger. Melhor, ele não, né? O seu partido, PSDB, que traz como candidato José Serra, que foi ministro da Saúde de Fernando Henrique e que teve uma gestão da saúde muito consagrada e premiada na esfera mundial, a OMS, porque foi nesse governo de Fernando Henrique, com o ministro José Serra, que o Brasil começa uma campanha muito forte, né, de combate a HIV, a questão da AIDS, de preservativo, de quebrar patente de remédio do coquetel anti-HIV, mas José Serra ele não consegue, né? Sobretudo a figura dele não era carismática, ele era chamado de vampiro, havia várias charges na época, né, que falava que ele era o ministro da Saúde, que ele queria roubar o banco de sangue, porque ele era vampiro. Enfim, ele não era uma figura carismática, ele não consegue sustentar, né, o que trouxe, né, a plataforma de governo do Fernando Henrique, que era o Plano Real. Já estava o Plano Real já em desvalorização. Então, o Lula, finalmente, né, depois de várias tentativas, desde Collor, Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, que ele vem tentando ser presidente, ele faz também, ele passa por uma repaginada no seu visual, aquele Lula do sindicalista, né, de boina, de barba grande, camisa vermelha, que está sempre nos comícios, gritando por ordem, por justiça social, ele dá a vez por Lula, que é chamado de Lula Paz e Amor, né, que é uma figura mais aceitável para o cenário econômico, para a classe média. Então, esse Lula ele vai trazer um novo discurso que eu chamo de coalizão, tá? Alguns professores vão chamar de conciliação. Por quê? Né, coalizão, conciliação. Porque me remete muito à figura, eu já falei isso já lá na aula de Getúlio. Na aula de Getúlio eu cheguei a citar como se parecia com o governo Lula. Por quê? Porque Lula ele não vai trazer uma ideia de socialismo, embora é um partido de esquerda, né, não é um partido de extrema esquerda, mas é uma esquerda mais social, mais centro-esquerda. Ele vai dar continuidade, sim, ao plano neoliberal de Fernando Henrique. Né? E a prova disso é que ele traz como vice-presidente um empresário. Né? Então, eu sempre falo isso. Gente, o PT, o governo PT de Lula não foi um governo comunista ou socialista. Prova maior que o seu vice-presidente era um empresário, era um dos maiores empresários do Brasil. Né? Então, mostrava isso, né? O Lula como uma figura que representava a classe trabalhadora, ele que foi industrial, metalúrgico, com o vice-empresário. Então, é como se fosse trabalhador e empresário, burguesia e proletariado dando as mãos, né, nesse governo. Então, ele vem, o governo PT, ele vai dar continuidade ao neoliberalismo, poder agradar o empresariado, agradar a classe mais alta da sociedade, mas também agora com uma proposta de elaboração de programas sociais para poder tentar trazer justiça social e contemplar a classe mais baixa, né? Coisa que os outros governos não visavam. Governavam muito mais para as elites do que para a classe trabalhadora. Lula vai tentar fazer as duas coisas, né? Dar a mão para a elite, mas também segurar a mão da classe trabalhadora e fazer essa coalizão ou conciliação de classes, né? Eu não gosto da palavra conciliação porque eu acho que é meio que impossível conciliação de classes. Eu acho que a coalizão é um termo mais adequado, assim, foneticamente não, mas em sentido, né? Bem,
Nessa proposta de justiça social, de fazer programas sociais, dois programas são muito famosos, né? O programa Fome Zero, que na verdade foi uma continuidade de alguns programas já do governo Fernando Henrique. Eu lembro que na época tinha o programa de gás, tinha o programa de leite para a mãe que dava idade de amamentar. Eu já trabalhava já na Caixa Econômica na época, eu lembro que eu pagava Vale Gás, Auxílio Leite, eram vários tickets, né, vários benefícios, auxílios pingados, e o Fome Zero ele vem abarcar, ele vem abraçar todos esses programas dentro de um só programa, né? Na verdade, o Fome Zero ele era muito mais do que um programa de assistencialismo e de transferências de renda. Ele também tinha questões de posto de saúde, de abertura de postos de saúde. Ele vai trazer infraestrutura para comunidades. Eu lembro que agora em 2016 eu visitei o interior da Bahia, um quilombo, né? E tinha lá as caixas d'água de captação de água pluvial com a marca do governo Lula ainda, do Fome Zero, que era compras de caixas d'água de reservatório para poder levar água para a população. Então, são coisas que tentava dar maior justiça social para a população, né? E depois o Bolsa Família, que vem... Opa, botei o símbolo errado, puxei... Não botei errado. Eu não trouxe aí o símbolo do Bolsa Família. Mas depois o Bolsa Família vai ser esse herdeiro aí do Fome Zero, né? E é o programa que até hoje existia, né? Que o governo agora, Bolsonaro, acabou de extinguir o Bolsa Família aí através de uma canetada na semana passada. A gente não sabe o que vai acontecer, porque eles querem criar um programa próprio, né? Com o nome deles, mas não existe, enfim, fundo orçamentário, previsão orçamentária para a criação de um novo programa. Então, como eles não querem o Bolsa Família, que é muito ligado ao Lula, eles extinguiram, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo mês para as famílias de baixa renda. Bem, Lula consegue fazer uma estabilização econômica na inflação que baixa de 12%, herdada lá do Fernando Henrique, para 3%, sobretudo porque ele consegue, com uma certa boa postura e boa aceitação internacional, né, boa relação internacional, diversificar o mercado externo brasileiro, né? Isso a gente vai ver com vários reflexos. Um deles é o BRICS, né? O Brasil passa a fazer parte desse bloco, e é uma questão muito importante que pode cair na sua prova de geografia. É um assunto aí que tem uma interlocução, né, com outra área aí das ciências sociais. Então, o BRICS é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e S de South África, né, de África do Sul. Mas o foco maior do Brasil era a China, né? A China passa a ser um grande parceiro comercial do Brasil, sobretudo na compra de commodities, né? O que é commodities, Marcelo? Que palavra é essa? Commodities são aqueles insumos que você pode estocar e não são perecíveis, né? Como o minério de ferro. Enfim, a conexão tá ok para vocês, pessoal? Deu uma piscada aqui. Quem puder botar um ok, um joinha aí no chat e me dar um feedback também se eu estou indo muito rápido, se está tranquilo para vocês, tá ok? Bacana, então. Então, a gente ganha um cenário externo muito bacana, né? O Lula chega a ser chamado pelo Obama, na época que o Obama foi presidente, de o cara, né? O Obama, numa das reuniões de cúpula, quando viu o Lula, falou, "This is the guy", né? Esse é o cara. Realmente, o Brasil gozava de um prestígio muito grande, sobretudo aí pelas políticas, né, econômicas que Lula implementa no governo. Mas em que pese, pessoal, esse cenário econômico maravilhoso, né? O PIB do Brasil passa a crescer 4% ao ano, a gente passa para ser a 8ª economia do mundo, a gente chega, se eu não me engano, até a ser a 5ª, né, no outro governo Lula. A gente ainda tem um problema de DH, né? O índice de desenvolvimento humano do Brasil ainda era muito aquém. Então, assim, o bolo estava crescendo, em que pese esses programas de distribuição de renda, ainda não se via, né, essas fatias do bolo sendo cortadas, sendo fatiadas. Bem, em 2004, aí já no final do primeiro mandato do governo Lula, estoura o escândalo do Mensalão, né, com vários partidos envolvidos, o PT, o PP, o PTB, o PP, que era o partido do Bolsonaro, né, atual presidente, que é o partido que mais tinha escândalo de corrupção, que mais teve políticos envolvidos e condenados, e o PTB do Roberto Jefferson, né, que era o presidente do PTB, que hoje era aliado do Bolsonaro, e agora já não é mais, porque o Bolsonaro não defendeu ele, que ele foi para a prisão, porque ele queria que o Supremo fosse fechado, enfim,
contextualizando aí para as questões atuais, né? Fato é que esse escândalo do Mensalão prendeu vários empresários, né? O Marcos Valério, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, chegou a se caçar o mandato do primeiro-ministro, né, do Dirceu, que seria o homem de confiança e sucessor natural do Lula, porque era ministro do ministério mais importante da Casa Civil. E outra consequência desse mensalão foi a criação do PSOL, né, um partido mais à esquerda e mais progressista, sobretudo porque não concordava com essa pauta neoliberal do PT. Né? Era um partido que falava que esquerda é essa que privatiza, que continua de mãos dadas com a burguesia, né, com o empresariado. Então, a criação do PT pela senadora Luísa Helena, está aí a foto dela, né, que ela chega a ser até candidata à presidência na próxima eleição. Fato é que esse escândalo ainda não arranha tanto a imagem do Lula, porque não se comprovou nenhuma ligação dele com esse escândalo, né? Não cheguei a falar, peço perdão, mas o mensalão foi um escândalo de compra de votos do Congresso, tal qual aquele que Fernando Henrique fez para a compra de votos da reeleição, né? Era uma prática basicamente comum no Congresso, porque o nosso sistema político, embora seja presidencialista, ele é muito parlamentarista, a gente depende do parlamento, né? O que é o parlamento? É a junção do Congresso e do Senado. Sem o Congresso e o Senado, o presidente não governa. Então, a gente costuma chamar que é um presidencialismo parlamentarista, né? Porque o parlamento, embora não tenha um primeiro-ministro, mas a figura do parlamento é muito importante para dar governabilidade para o presidente. Então, o presidente, para poder ter suas ideias, suas leis, suas políticas aprovadas, ele depende de aprovação do Congresso. E que o Congresso pede em volta, pede em troca, emendas, né, verbas que vêm através de emendas constitucionais, como agora, aí um exemplo que a gente teve, claro, eu falo do governo atual, tá, pessoal, porque é o que a gente tem mais próximo, né? Bolsonaro liberou compra de caminhão, de trator, para um montão de deputado aí, para aprovar algumas leis que eram favoráveis ao governo dele. Então, isso é uma prática, né, do toma lá da cá, do presidente liberar verba para os deputados, senadores, e em troca eles dão uma fidelidade política na votação. O fato é que o mensalão utilizou dinheiro de caixa 2 das eleições, né? Mas, de novo, a imagem do Lula não sai tão arranhada desse escândalo, e ele consegue ser eleito novamente para um segundo mandato, agora numa outra disputa eleitoral, ainda contra o PSDB, mas contra o candidato Geraldo Alckmin, né, do partido do Fernando Henrique e do José Serra. É uma nova proposta aí do PSDB, mas também uma figura igualmente nada carismática, né? Tem uma foto muito clássica, se vocês colocarem assim, Geraldo Alckmin comendo pastel, não lembro, acho que era pastel, né? Tem ele na feira assim, com os dedinhos com uma cara de nojo, tem também do Dória, né? É muito comum candidato ir para a feira livre para poder falar que é do povo, né? Mas esse partido é um partido dos empresários. Então, essa galera, quando vai tomar um café com leite numa padaria, né, tem umas caras de nojo. Então, é muito engraçado você procurar foto de campanha eleitoral. O que a gente tem de importante, pessoal, nesse segundo mandato do Lula, né? A gente continua com ótima questão da balança comercial favorável em relação às commodities, né, ainda com a China se tornando uma grande parceira comercial do Brasil. Temos o lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Esse programa ele vai fazer várias obras de infraestrutura no Brasil para poder fomentar emprego, fomentar renda, né? E também desenvolver o Brasil, né? Dentro do PAC está aí a transposição do Rio São Francisco, né? Uma obra que começou no governo Lula, foi elaborada dentro do PAC, e agora aí o Bolsonaro está entregando até alguns trechos dessa obra, né? Mas é uma obra criada e elaborada no governo Lula. Outra obra que ficou muito famosa é o PMC-PMV, Minha Casa Minha Vida, né? Como eu falei, eu trabalho na Caixa, eu trabalhei diretamente com esse programa, eu já fui em muitos condomínios fazer inauguração, já trabalhei na época do marketing, fazendo inauguração desses programas, então também é uma coisa que eu vi muito de perto, né? E realmente foi um programa que revolucionou muito a questão de habitação no Brasil, né? Hoje, se vocês repararem, existem construtoras que constroem para baixa renda,
como a Tenda, por exemplo, né? Antigamente, antes do Minha Casa Minha Vida, construtora no Brasil só fazia condomínio de luxo para classe média, média alta e classe alta, né? Não existia construtora que construísse para baixa renda ou classe média baixa, né? Hoje em dia, os condomínios populares já são mais normalizados, a gente já consegue ver mais, né? Em feiras de feirões de casa própria, sempre tem lá a Tenda, tem outra também que é muito famosa, MRV, né? Quem aí pega a Avenida Brasil e vai em direção a Campo Grande, vai ver muitos condomínios MRV, Tenda, né, ao longo da Avenida Brasil, ali em Santíssimo, Campo Grande, Bangu, né? E esse boom foi um reflexo do Minha Casa Minha Vida, programa também que foi descontinuado agora no governo Bolsonaro, porque ele quer criar o programa Minha Casa Verde e Amarela, que também não saiu do papel, né? Acaba sendo um programa para poder criar outro igual com o nome dele, mas não tem andado muito, né? Crítica que a gente pode fazer aí ao atual governo. Bem, e aí dentro da esfera, né, de neoliberalismo, que comprova que o governo PT foi um governo, né, que abraçou o ideal neoliberal, a gente tem a privatização de muitas estradas federais, muitas rodovias federais foram privatizadas no governo Lula. Né? Se fosse realmente um governo comunista, haveria reestatização e não privatização, né? Não daria para a iniciativa privada a concessão de estradas. O fato é, pessoal, que essa questão econômica, né, do Brasil aí investindo na infraestrutura com obras do PAC, a compra de commodities da China, também uma relação que o Brasil começa com outros mercados, como o Mercosul, como países emergentes da Europa, blinda o Brasil quando estoura em 2008 a crise imobiliária nos Estados Unidos. Como o Brasil não estava tão dependente do mercado econômico norte-americano, né, essas relações que o Brasil vinha buscando com novos parceiros, né, com outros players do mercado internacional, blinda um pouco o Brasil dessa crise que acontece, né, fortemente em 2008. E aí Lula ele vai satirizar, vai brincar que a tsunami, né, que foi a crise, a tsunami não chega no Brasil, mas chega apenas uma marolinha, né, no Brasil. Infelizmente, em que pese naquela oportunidade vem só uma marolinha, né, a crise só resvala na economia brasileira, ela vai, de certa forma, em algum momento estourar, que vai ser no governo Dilma, né, mais um pouco à frente. Bem, ainda no governo Lula, nós temos aí o início da exploração do pré-sal, né? O pré-sal ele foi descoberto no mandato anterior do Lula, mas a exploração vem em 2010, né? O Brasil chega a receber convite da OPEP para integrar a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Até hoje ele vem sendo convidado. Recentemente, Paulo Guedes, né, atual ministro da Economia do governo Bolsonaro, recebeu um novo convite, mas o Brasil ainda não aderiu, né? Atualmente, na América Latina, somente a Venezuela faz parte. E o Brasil não quis aderir ao OPEP porque ele imitaria um pouco a venda, né, a relação de venda de petróleo, enfim, com alguns países como os Estados Unidos. Então, ele preferiu se manter fora da OPEP. E esse cenário favorável, como eu disse, né, desde o primeiro mandato do Lula, no cenário internacional, traduz para o Brasil alguns eventos de cunho internacional. Né? A gente tem a vida do Papa Francisco para o evento das juventudes em Copacabana, a gente tem a Copa do Mundo 2014, a Olimpíadas de 2016. Então, o Brasil vivia uma efervescência muito grande, né, na esfera internacional. A imagem do Brasil era um reflexo da economia interna e também da economia externa, né? Também no segundo mandato do Lula, temos a criação do ProUni, né, Universidade para Todos, que aí fica uma crítica também, porque é, de certa forma, uma política neoliberal. Porque ao invés de criar-se mais universidades, né, em que pese o Reúne fez isso, que vem junto com o ProUni ele vai dar bolsas para estudantes que estudassem em universidades privadas. Então, foi uma forma do governo prestigiar também o capital privado, a iniciativa privada. Nessa época aí, as Estácios da vida, as universidades privadas têm um grande boom, porque agora não era mais só quem podia pagar que estudaria nessas faculdades, mas além, né, da classe média, também pessoas da classe média baixa e classe baixa poderiam estudar na universidade particular,
sendo financiadas com bolsas de 50% ou 100% pelo governo. Então, o governo estava injetando também dinheiro público na iniciativa privada através aí do ProUni. E o ReUni criou algumas universidades, né? E, de novo, falando da minha experiência, eu estudei numa universidade pública federal em Nova Iguaçu, que é um polo, um campus da Rural, que foi criado pelo governo Lula. Na época, o prefeito de Nova Iguaçu era o Lindbergh Faria, do PT, e ele levou um campus da Rural de Seropédica para Nova Iguaçu na época com 5 cursos, né? Então, era administração, o curso que eu fiz, era pedagogia, letras, história e turismo. Hoje já são mais de 10 cursos, hoje tem direito lá na Rural de Nova Iguaçu, tem pós-graduação, tem mestrado, então foi um incentivo aí, tanto na abertura de vagas e oportunidades na universidade pública também, quanto um incentivo à pesquisa. Bem, o governo Lula também atuou muito no fomento ao crédito. Eu lembro que antes do governo Lula, a gente só parcelava se fosse no carnê da loja, né? Não existia muito parcelamento, essa coisa, vou comprar em 10 vezes sem juros, não existia muito, né? Então, ele também fomenta um programa de crédito, sobretudo utilizando bancos públicos, né? Que é uma crítica também que o capital privado faz, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e ajudando a população a aumentar o seu poder de consumo, aumentar a sua capacidade de compra, né? Coisas que vai ser criticada, aí como o nosso atual ministro da Economia fala que até empregada vai para a Disney, né? Na época do Lula, você para pegar um avião e tinha trabalhador pegando avião, que avião era uma coisa só de classe alta, só, né? Era luxo. E aí o governo PT possibilita esse acesso, né? Tanto à universidade quanto aos bens de consumo para a classe mais baixa da população, em que pese um aumento também do endividamento dessa população. Então, vem aí também a questão, a crítica, né, a esse fomento ao poder de consumo. Não era um aumento ao poder de consumo sustentável, havia um endividamento aí que também vai trazer prejuízos a essa população. Fato é, pessoal, que o Lula termina o seu mandato com quase 83% de aprovação, que é um recorde na história republicana, um presidente terminar um mandato tão querido, né, de uma forma tão aprovada como o Lula terminou. Bem, Lula dá continuidade ao seu governo basicamente através da Dilma Rousseff, que vai ser a primeira mulher presidente do Brasil, né? Como eu falei, não era para ser ela a candidata, era para ser Dirceu, mas quando ele é cassado, né, lá no chão do mensalão, Lula coloca Dilma. Eu tenho aqui uma foto da Dilma aqui, ó, na foto do PAC, vocês verem que ela tem uma figura totalmente diferente, né? É feito mais uma vez essa repaginada visual, igual fizeram com o Lula, e Dilma entra no cenário, né, de uma forma mais apresentável, mais aceitável para o padrão estético brasileiro. Né, Dilma, que tem um histórico aí de luta, né, na ditadura ela foi presa, ela foi torturada, enfim, então ela já tem uma história política muito consubstanciada. Bem, ela herda uma economia estável do governo Lula, ela herda essa popularidade do governo Lula, contudo, tanto a questão econômica quanto a questão de popularidade vai ladeira abaixo em seu governo, né? Ela, de igual forma, ela também vai trazer essa coalizão ou conciliação entre empresariado e trabalhadores. Ela tem aí um político do Centrão, né, que é o Michel Temer como vice-presidente, não mais um empresário, mas ela tem um político que representa o empresariado, e casos de corrupção acabam estourando aí no governo de Dilma. Tá? E acontece demissões em massa de ministro, troca de ministro. Em 2013, vem as manifestações de rua que iniciaram como uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus lá em São Paulo e acabaram reverberando contra a política nacional como um todo por esses escândalos que vêm estourando desde Fernando Henrique, na verdade desde Collor, né? Em Collor teve o impeachment dele, Fernando Henrique denúncia de corrupção de compra de votos da emenda, tem um mensalão no governo Lula, casos de corrupção no governo Dilma, então esses sucessivos casos de corrupção em vários governos de várias vertentes políticas vai gerando uma insatisfação na população e que acaba indo para as ruas gritar contra o sistema político, né?
Não sei se vocês lembram a idade de vocês na época, mas o Congresso chegou a ser tomado. A imagem era de pessoas em Brasília em cima do Congresso, realmente sim, tomaram Brasília, né? A queda da popularidade da Dilma vai embora, vem o segundo mandato, né, do governo dela, ela consegue mais uma vez vencer, ainda com uma herança da popularidade do Lula, mas já é uma eleição muito apertada, né, contra o Aécio, que vai ser o quarto candidato do PSDB, derrotado pelo PT nas urnas. Só que agora de uma forma muito apertada, né? Foi 51,6% dos votos. Nesse momento, cria-se já uma tensão política, né? Um radicalismo, já uma verticalização, um extremismo, né? Essa é a palavra. Já começa um extremismo político, né? Eu lembro que eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, pessoal, no 18º andar, e eu olhava para o Largo da Carioca, metade do Largo da Carioca eram pessoas de vermelho e metade eram pessoas de azul. A cena que eu via, sabe baile funk lá do A e lá do B? Era assim, né? O clima pré-campanha aí em 2014. Era aquela galera lá do A e lá do B, vermelhos e azuis, parecia caprichoso e garantido, lá em Parintins brigando, né? Mas ainda não havia esse radicalismo todo que a eleição futura, né, pós-Temer aí, que elege Bolsonaro, chega a culminar. Ainda era uma coisa mais na esfera realmente política, né? Bem, Aécio questiona a eleição da Dilma, pede recontagem de votos, mas a Dilma continua no segundo mandato, que vem mais uma vez com vários casos de corrupção. E casos de corrupção tanto na situação, tanto na base governista, quanto na oposição. Era um caso de corrupção em todos os partidos, em todas as esferas políticas, né? Bem, vem aí a Operação Lava Jato nesse período, que acaba prendendo vários políticos, enfim, né? Vocês já acompanharam isso mais um pouco de perto, eu creio que isso não vai cair no vestibular, por isso estou passando aqui de uma forma muito rápida, só para realmente a gente concluir a matéria. Casos de corrupção estouram na Petrobras, o que acaba elevando o preço da gasolina, acaba trazendo uma crise econômica, porque, como eu falei na última aula, mexeu no preço da gasolina, mexeu no preço do combustível, você mexe no fretamento de produtos de consumo, porque a nossa distribuição logística brasileira é muito dependente da malha rodoviária. Nós não temos uma malha hidroviária e ferroviária tão grande, né? Sobretudo lá desde do governo do Jânio Quadros, que acabou um pouco com a malha ferroviária para trazer indústrias automobilísticas para o Brasil, né? A Volks, enfim, a GM, que entraram nessa época. Aí, recapitulando um pouquinho aquelas aulas de República Populista. Bacana? Bem, crise econômica, crise política, né? Temos o impeachment da Dilma em 2016, ela é impeachmentada, segundo presidente impeachmentado do Brasil, e mais uma vez o PMDB, né, de Sarney, o PMDB de Itamar Franco, vai ter um presidente da República que não foi eleito para ser presidente, né? Sarney era vice de Tancredo, Itamar era vice de Collor, e Michel Temer era vice de Dilma. Então, o PMDB teve 3 presidentes, nenhum deles eleito para ser presidente. Todos eles, né, eleitos aí como vice e acabaram chegando ao poder, o primeiro pela morte do presidente, os 2 outros pelo impeachment do presidente. E aí, pessoal, a gente vai terminar em Dilma, né? Não vou entrar em governo Temer e menos ainda Bolsonaro, porque a chance de cair no Enem é 0,000-1, né? Então, a matéria, basicamente, a gente considera aí com uma possibilidade, ainda que remota, que vá até Dilma Rousseff, tá bom? Então, com isso, eu chego aí 9h30, exatamente nossos 50 minutos de aula, consegui fechar a matéria cravada. Eu quero muito que vocês tragam as dúvidas para a próxima aula, vamos ter uma aulão aí só de revisão desse período, como eu falei. Já vou postar daqui a pouquinho no Classroom as aulas e espero ideias de vocês de temas a serem discutidos. A gente focar em planos econômicos, eu acho que é um pouco o foco do Enem, né? Se trouxer algo, vai ser em planos econômicos ou outra questão que vocês têm dúvida, tá bom? Pessoal, temos alguns minutinhos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida desde já para colocar? Alguma observação? Eu não tenho, não. Foi tranquilo? Eu falei muito rápido, pessoal. A aula foi de boa, deu para acompanhar? Acho que foi tranquilo, eu consegui acompanhar. Eu tenho dificuldade em história, mas consegui entender.
Ai, que bom, Bias. As duas Bias dando feedback aí. E a Ana Beatriz, obrigado, Ana, valeu mesmo. Então, pessoal, obrigado aí pela presença mais uma vez. Concluímos nosso programa de história. E aí, a partir de agora, é só revisão. Dá-lhe revisão e façam também os simulados que a nossa monitora já colocou no nosso Classroom, tá bom? E semana que vem, só exercícios. Beijo, bom feriado, bons estudos, boa semana. Obrigadão, pessoal. Obrigada, Marcelo, pela aula. Valeu, valeu. Abraço grande. Tchau, tchau.